Bom dia, povo de Deus, seja bem-vindo a mais uma jornada de lições. Estamos aqui para começar mais uma semana abençoada, na verdade. E você é o meu convidado para fazer parte desta turma, desse povo que ama a palavra de Deus. Então, antes de nós começar, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar essa mensagem, que quando você compartilha, o YouTube entende que ela é relevante e assim você me ajuda a abençoar mais pessoas, combinado? E hoje eu quero estar lendo com vocês, falando sobre examinar-se a si mesmo, né? Lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 28, Paulo fala assim, ó: examine-se, pois, o homem a si mesmo. É até um texto da Santa Ceia, né, que nós lemos, nós cristãos lemos todo mês, né, esse texto da Santa Ceia, e fala muito ao nosso coração, porque nos manda nos examinar o nosso coração, examinar o nosso pensamento, examinar o nosso comportamento. E nessa jornada de hoje é sobre isso que eu quero falar. Será que nós temos nos examinado todos os dias? Por quê? Porque nós precisamos nos converter todos os dias, então precisamos nos examinar todos os dias. E é muito fácil, muitas vezes, nós examinarmos o outro, né? Da nossa família, os filhos, o esposo, a esposa, os amigos. É muito fácil você olhar e examinar. Mas a palavra de Deus nos convida a examinar o nosso coração. Então vamos lá. O que significa examinar? Examinar é efetuar observação com atenção ou investigação minuciosa, é sondar, submeter a exame. Então, nessa jornada de lições de hoje, eu te convido a você efetuar uma observação minuciosa no seu coração, uma observação minuciosa e submeter os seus pensamentos a um exame. O que eu tenho pensado, o que eu tenho sentido, o que eu tenho falado, qual tem sido o meu comportamento, não é verdade? Nós sabemos, como cristãos, que o pecado, ele nos afasta de Deus. E o pecado, por nos afastar de Deus, nos separa da presença do Senhor. Fora que o pecado é a quebra de uma lei, ou seja, a quebra de uma regra. Quando nós desobedecemos a Deus, nós estamos pecando. Quando nós desobedecemos a lei de Deus, nós estamos pecando. Então, a palavra de Deus nos diz o que contamina o homem. Quando se fala que o pecado é a quebra de uma lei, de uma regra, fala também na palavra de Deus e nos orienta o que nos contamina. Qual é o pecado que traz contaminação ao nosso coração? E lá em Mateus, no capítulo 15, no versículo 18 e 19, vamos lá comigo? Olha o que a palavra diz sobre o que nos contamina. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicações, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Olha só o que nos contamina. Então, nessa jornada de lições de hoje, que nós possamos sondar o nosso coração, que nós possamos fazer uma investigação minuciosa e observar com atenção o que nós temos sentindo por nós, pelo outro, não é verdade? Por quê? Porque o que nos contamina é o que está dentro do nosso coração. A verdade é que quando nós praticamos algo errado, nós só estamos consumando. Por quê? Porque já começou dentro de nós, já estava dentro de nós, já estava nos contaminando, né? A palavra de Deus fala que nós somos tentados pela nossa própria concupiscência, ou seja, nós olhamos, nós vemos, nós damos crédito àquilo, começamos a pensar, começamos a imaginar, começamos a trazer aquilo para o nosso coração, e aí quando nós praticamos, na verdade é só sendo consumado, porque tudo isso já aconteceu dentro de nós, e isso é o que nos contamina, esse pecado nos contamina. Por que eu estou te convidando nessa jornada de lições de hoje? Para te examinar, para me examinar, para nós nos examinarmos dentro do nosso coração, o nosso pensamento, né? O nosso comportamento. Porque muitas vezes nós temos o hábito, né, de achar que nós somos os donos da razão, que nós estamos certo, que tudo que a gente faz é o correto. Não, vamos pensar diferente nesse dia. Vamos olhar para o nosso coração e falar: Senhor, examina. Será que nós temos essa coragem de pedir para que o Espírito Santo examine o nosso coração e tire de nós todo o caminho mal, como diz o salmista? Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim, não é no outro, é em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Por que eu digo isso, queridos? Porque nós que somos cristãos, que estamos na casa de Deus, que amamos ao Senhor, que estamos ali adorando, que estamos ali servindo, que estamos ali trabalhando na obra de Deus, muitas vezes estamos com contaminação dentro do nosso coração. E o que significa contaminar, né?
Qual que é o significado de contaminar? Contaminar é tornar inferior ou impuro por contato ou mistura. É corromper ou viciar. O que será que nós estamos trazendo para o nosso coração que tem corrompido o nosso coração? Que tem nos feito viciar em algo, né? Algo que tem tornado um vício na nossa vida. A palavra já falou que contamina, né? Já falou que tudo aquilo que procede do coração, como os maus pensamentos, mortes, furtos, adultério, fornicações, falsos testemunhos, blasfêmias, tudo isso nos contamina. Será que nós não estamos nos deixando corromper por tudo isso? Será que nós não estamos viciando em tudo isso, em mentiras, em falsos testemunhos? Então nós precisamos sondar o nosso coração e pedir para que o Senhor nos ajude. Um alerta para o nosso coração é Mateus capítulo 7, o versículo 21 ao 23. Por que um alerta? Porque mesmo nós que estamos na casa de Deus servindo ao Senhor, muitas vezes não estamos atentos a tudo isso que está nos contaminando. E naquele grande dia nós vamos chegar para o Senhor e falar: mas Senhor, eu estava ali, eu estava na tua casa, eu criei em ti, eu acreditei, eu servi. Mas olha o alerta que Mateus nos dá. Mateus capítulo 7, o versículo 21 diz assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Olha aqui, ele está falando de trabalho. Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós expulsamos demônio, em teu nome nós fizemos maravilhas, em teu nome. E aí Jesus fala assim, então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aqui fala de uma prática, fala de um comportamento, fala de um cotidiano, fala de algo que é feito, que é praticado todos os dias, fala de uma iniquidade. E iniquidade define alguém que tem um comportamento contrário à moral, à justiça e desrespeito e negação das leis. Então nós precisamos nos examinar, porque muitas vezes nós estamos na casa de Deus, trabalhando para o Senhor, servindo ao Senhor, louvando ao Senhor, estando na porta, limpando a casa de Deus, pregando, ensinando, fazendo muitas coisas para o Senhor. Mas naquele grande dia ele vai falar: não vos conheço, não sei quem vocês são, apartai-vos de mim, porque vocês praticam a iniquidade. Então que nessa jornada de hoje, dessa segunda-feira, nós possamos nos examinar e ver o caminho que nós estamos seguindo, qual tem sido o nosso comportamento, quem tem sido as nossas companhias, que tipo de pensamento nós temos tido, qual é o alimento que nós temos buscado diariamente, se é a palavra de Deus, o que nós temos pesquisado na internet, o que nós temos visto, o que os nossos olhos têm visto, né? Quais são as companhias na faculdade, na escola, no trabalho que estão ao nosso redor, o que nós temos procurado e buscado, que tem nos contaminado e nos afastado do Senhor. Então, nessa jornada de hoje, esta é a palavra para o nosso coração. Nós nos examinarmos para que naquele grande dia o Senhor não venha falar, como eu disse aqui, ele venha falar abertamente: não vos conheço, apartai-vos de mim, porque vocês têm um comportamento imoral, contrário à justiça. Então que nós não sejamos como esses, mas que possamos ser aqueles que o Senhor fala: servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Amém, amados? Deus abençoe a sua vida. Fica por aqui a nossa jornada de hoje. Que Deus te abençoe e que essa palavra fale ao seu coração. Não se esqueça de compartilhar, deixar o seu like. Abençoe vidas nessa segunda-feira e eu te espero aqui amanhã, se Deus assim permitir, para mais uma jornada de lições. Até lá!